Em 1500, a Ásia tinha quase 300 milhões de habitantes, a Europa Ocidental 57 milhões, dos quais apenas 1 milhão eram portugueses. De como, nos 500 anos seguintes, a Europa estabelecerá o domínio comercial sobre a Ásia e grande parte do domínio geopolítico, isso se deve, sobretudo, aos portugueses, ao que os portugueses fizeram nos primeiros anos do século XVI. Já contamos da chegada de Vasco da Gama a Calicut em 1498, das dificuldades que ele encontrou na relação com o Samorim de Calicut. Dificuldades que vinham do fato de que ali estavam estabelecidos comerciantes islâmicos, que dominavam as rotas do Índico, as rotas das especiarias e demais produtos que eram comercializados naquele mar, que representava então cerca de 60% do comércio global. Eram esses comerciantes islâmicos que levavam as desejadas mercadorias asiáticas até Alexandria, em que se abasteciam os venezianos que tinham o monopólio da distribuição de especiarias e outros produtos da Ásia na Europa. Era de se esperar que os comerciantes e potentados islâmicos não recebessem bem a chegada dos portugueses por via marítima para concorrer com eles nesse comércio. Adicionalmente, não havia demanda na Ásia para os produtos europeus. Nada do que a Europa produzisse nesse tempo interessava a chineses, indianos, persas ou árabes. Eles só se interessavam por ouro e prata, por metais preciosos. Portugal não tinha ouro e prata nas quantidades necessárias a esse comércio, a dar conta de comprar tudo o que a Europa demandava em termos de mercadorias. Os árabes se abasteciam de ouro no entreposto de Sofala, no sudeste da África. Ali chegava o ouro do reino do Monomotapa, atual Zimbábue. Uma das primeiras providências dos portugueses seria tomar a feitoria de Sofala, passar a controlar a saída daquele ouro. Ainda assim não era suficiente. Em parte, o problema é resolvido com os estoques de prata em mãos dos compradores europeus outros das especiarias que Portugal trazia. Holandeses, alemães, flamengos da Flandres. Mesmo assim, os comerciantes nativos do Índico achavam pouco. Portugal teve de usar a intimidação, o poder superior de sua artilharia naval. O mundo logo descobriria que Portugal tinha à sua disposição os melhores navios, não só para fazer uma rota tão longa, 20 mil quilômetros de navegação, mas as melhores embarcações em termos de canhões, em termos de armamento e de manobra. Na segunda viagem de Vasco da Gama, em 1502, as demonstrações de crueldade impressionam os povos da região. Em pelo menos um caso, o pedido de rendição não é aceito. São massacrados os adversários. Dom Manuel, estrategicamente, mandara fechar o acesso ao Mar Vermelho, o acesso ao Golfo Pérsico e a navegação entre a Índia, o Ceilão e a costa africana. Quanto ao Golfo Pérsico, em 1507, os portugueses conquistam Ormuz, uma ilha bem na entrada do Golfo, e um próspero centro comercial. A conquista não dura, mas é reiterada em 1515. Dali até mais de um século, até 1622, os portugueses são senhores do Golfo Pérsico. O Mar Vermelho é mais difícil de bloquear. Não conseguem tomar Aden, mas conseguem marcar presença suficiente para que a rota passe a ser evitada pelos comerciantes islâmicos. Na costa do Malabar, após estabelecidos em Cochin, em que foram bem recebidos pelo rajá local, os portugueses vão conquistando praça por praça rumo ao norte. Na região do Guzerat, um grande reino islâmico no noroeste da atual Índia, ficava a cidade de Dil, importante centro comercial também. É para Dil que os venezianos, aliados aos egípcios, mandam o melhor armamento e os melhores homens possíveis para defender aquela praça e dali poder atacar o crescente poder português. Veneza manda o melhor de suas armas, o melhor dos seus artilheiros, o melhor dos seus pilotos, para ajudar os egípcios
a derrotar os portugueses. É vital para Veneza interromper a rota comercial portuguesa, que estava falindo Veneza. Depois de algumas escaramuças prévias, a grande batalha se apresenta às portas de Dil. São 5.000 homens em armas do lado islâmico veneziano. Entre navios e barcos, são quase 200. Do lado português, 18 embarcações se apresentam a essa massa contínua de homens e barcos islâmicos e venezianos. É a Batalha de Dil, em 1509, uma das batalhas mais importantes da trajetória humana. O resultado é uma acachapante vitória portuguesa, comandada por Francisco de Almeida, o vice-rei. Ele que perdera um filho para os islâmicos numa escaramuça anterior. Foram 32 mortos e 300 desaparecidos no lado português, contra 1.700 mortos do lado adversário. A partir da Batalha de Dil, Portugal não teria mais dificuldade em estabelecer o domínio sobre o Índico, se instalando em Malaca, no extremo leste do Índico, depois na China e no Japão, também nas Molucas, no leste da atual Indonésia. Era um domínio completo. Portugal só teria problemas quase um século depois, quando outras potências europeias, como Holanda e Inglaterra, se apresentassem para disputar aquele incrível domínio sobre a Ásia. De lá para cá, os europeus e seus sucessores americanos jamais enfrentariam ameaça séria a seu domínio sobre o Índico. Portugal, no início do século XVI, enfrentou sozinho uma coligação de forças contra si, todos contra Portugal. A vitória foi portuguesa, uma vitória que a Europa irá desfrutar até os dias atuais.